Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu falo aqui de uma banda alemã, uma das mais originais e piradas que já existiram, expoente do krautrock, que é um gênero que eu particularmente adoro, que é o Faust. Faust aí surgiu no início da década de 70, lançou seus dois primeiros álbuns, o primeiro álbum em 71 e o segundo em 72 pela Polydor. Após isso, eles se transferiram para Virgin Records, onde lançaram o terceiro e o quarto. Teriam lançado o quinto se não tivessem sido chutados pela gravadora. Mas o que eu vou resenhar hoje é o meu álbum preferido deles, que é o segundo, de 1972, o So Far. E o Faust era um coletivo aí de artistas bem excêntricos. E como figuras principais a gente tinha o baixista e vocalista Jean-Hervé Perron e o guitarrista, eventualmente tecladista e vocalista Rudolf Sosna. Esses dois eram os principais cabeças pensantes do Faust. Ainda tinha o baterista Tsap de Maia, tinha o o tecladista, o Hans-Joachim Irmler. Teve uma época com um baterista também chamado Arnulf, que participou do primeiro disco só, e depois aparece algumas coisas no terceiro, no The Faust Tapes, e ainda o saxofonista Gunther Wishoff. Eles também tiveram uma ajuda importante, o produtor e o engenheiro de som eram praticamente membros da banda também. O produtor era Uwe Nettelbeck e o engenheiro de som Kurt Gopner. Então, falando aqui, por que o Faust, eu digo que ele é tão original, porque eu estou falando especialmente do segundo álbum, que é esse aqui. So Far. Tá, aqui temos o encarte também. O encarte que é uma das melhores coisas desse álbum aqui. Então aqui é o meu preferido porque ele é o mais diverso de todos. Então ele tem 9 canções e cada canção aqui tem uma imagem que a representa aqui no encarte. Era assim no vinil também lá na década de 70. Então a faixa que abre o álbum é It's a Rainy Day Sunshine Girl, uma das mais conhecidas da banda, onde ele começa com uma percussão tribal e depois vem um piano que parece que vai imitar White Light, White Heat do Velvet Underground, mas sai pela tangente logo em seguida. E depois as letras aqui a maior parte das letras das canções desse álbum aqui são praticamente mantras que são repetidos ad infinitum. Como é o caso aqui, é repetido It's a Rainy Day, Sunshine Baby, It's a Rainy Day, Sunshine Girl, várias vezes. E a letra é só isso mesmo. Mas tem um ritmo contagiante que eu acho irresistível e no fim ainda tem um solo de saxofone deliciosamente torto para encerrar a canção com chave de ouro. E essa aqui é a imagem correspondente a essa canção, essa aqui. Temos aqui garotas no meio de um mar em fúria, parece que está chovendo mesmo. Depois a segunda faixa já muda totalmente de tom, que é On the Way to Abami, que é uma música instrumental e totalmente acústica de violão, quase com um clima medieval, que é essa a imagem correspondente a ela aqui, bem delicada, bem o estilo da canção mesmo. Depois temos um épico de mais de 10 minutos, que é a terceira canção, que se chama No Harm. E ela começa toda grandiloquente, imponente, com orquestra, com sopros. Lembra um pouco Atom Heart Mother. Nos primeiros 3 minutos ela é assim. Logo depois que se passam 3 minutos, a música muda abruptamente de uma hora para outra e vira um funk endiabrado, uma sonzeira daquelas que o James Brown aprovaria com certeza. E tem também outro mantra, que é Daddy, take the banana, tomorrow is Sunday, repetido também até enjoar. E o que eu acho mais interessante é a imagem que representa essa música, que é essa daqui. Uma mulher sendo assediada por um gigante, mas praticamente.
o título da faixa, No Harm, sem perigo. Não é o que parece aqui. Depois vem a quarta faixa, que é a faixa título, que começa meio experimental, mas depois também descamba por um funk, mas aqui não é um funk estilo James Brown, já é um funk mais viajandão, mais estilo funkadelic, George Clinton por ali. E até em alguns momentos chega até a lembrar um pouco Prince. E também essa é a imagem que representa, acho que é a imagem que menos tem a ver com a canção em si. Mas eles escolheram essa imagem aqui para representar essa canção. E acho que isso aí, até um momento um pouco mais convencional, essa faixa acho que é a mais convencional de todas aqui do álbum. Acho que ela foi colocada estrategicamente ali antes da faixa mais tensa, para pegar o ouvinte completamente despercebido. Essa faixa é um pesadelo que tem o nome de Mommy is Blue. Não à toa, essa imagem meio angustiante aqui é que representa essa canção. E fala Mommy is Blue, Mommy is You, That is You, e fica isso também. E numa batida de música eletrônica industrial, seca, opressiva, atordoante aqui, dá uma angústia, no caso de ouvir essa canção aqui. E com certeza essa faixa aqui, muita gente boa bebeu dela, dessa fonte. Por exemplo, Throbbing Gristle, o Cabaret Voltaire, Nine Inch Nails e por aí vai. E acho que como suprema ironia, a faixa seguinte é completamente infantilizada, que se chama I've Got My Car and My TV. E é meio que tirando um sarro da classe média, alienada, que fica contente com qualquer coisa. Com um carro, com uma TV, já tá bom mais para eles. Como eles falam, o que mais que eu posso querer? Como pergunta aqui na música. Eu tenho meu carro e minha TV. Então eu acho que é como eu falei, tirando um sarro da classe média. E essa é a imagem que representa a canção. Aqui tem uma televisão com um vasinho de flor aqui. Eles que eram hips contra o sistema, acho que devem ter se divertido em fazer essa música. E depois vem duas vinhetas de menos de um minuto. Temos aqui Picnic on a Frozen River, que é praticamente uma continuação de I've Got My Car and My TV, e pega um ritmo bem infantil também e fica acelerando como se fosse uma criança hiperativa. Essa é a imagem referente a Picnic on a Frozen River. Depois vem outra vinheta, mas aqui uma vinheta mais soturna um pouco, mais eletrônica, que é Milac Space, que seria essa imagem aqui. E o álbum se encerra com In the Spirit. Tem aqui essa é a imagem referente à canção que fecha o álbum. E ela é meio um cabaré psicodélico. Parece a Bonzo Dog Band viajando em ácido, mais ou menos. É algo bem interessante. E depois desse álbum aqui, que é o segundo, como eu falei, eles fizeram The Faust Tapes, o primeiro álbum deles para Virgin, que chegou a vender até 100 mil cópias, mas por um detalhe. Era um LP com preço de compacto, com preço de single. Então não chegou a entrar na parada aí dos mais vendidos por causa do preço aviltante. A gravadora com certeza tomou prejuízo aí, mas era mais uma molecagem deles. O quarto álbum é talvez o mais conhecido. Também esse ótimo, gosto muito do último álbum também, mas meu preferido mesmo é o segundo. Mas o quarto álbum também tem ótimas músicas. A gente tem Jennifer, também uma das músicas mais conhecidas dele, da banda com certeza. Temos It's a Bit of Pain, que foi regravada inclusive pelo Flaming Lips. Não em disco de carreira, mas eles chegaram a regravar e apareceu com faixa bônus em algum lugar. E temos também até brincadeiras com o reggae, que era um ritmo que estava despontando na época. Temos aí The Sad Skinhead também. É um disco bem interessante. Agora, a banda chegou a gravar um quinto álbum para Virgin, só que daí a molecagem foi longe demais. Eles, pretensamente às expensas da gravadora, se hospedaram no hotel caro, comeram do bom e do melhor. Gravaram também, é claro,
mas o custo de tudo total do disco ficou estratosférico e a gravadora rejeitou o álbum por causa dos custos, falou que não vai pagar, eles também não iam pagar. Eles até meio que saíram meio que fugidos ali do hotel, mas no fim acabaram indo presos. Daí as mães dos integrantes que tiveram que se cotizar ali e fazer uma vaquinha para pagar as fianças ali dos integrantes. Isso daí acabou desanimando a banda, que acabou se separando em 75. Chegou até a ser lançado um cassete com o que seria o quinto álbum, mas na verdade parece não ser, porque o que foi em 2022, ano passado, foi lançado finalmente o que era para ser o quinto álbum, que ficou chamado Punkt, que é um álbum bem radical, bem esquisitão. Acho que é o mais kraut deles. Infelizmente não foi lançado na época. Mereceria ter sido lançado sim, que é um álbum bem diferente da molecagem deles, é um álbum mais sério, é um álbum que tem alguns momentos de terror, parece filme de terror ali, trilha sonora. E depois o Fauci até voltaria na década de 90, mas não era mais a mesma banda, não tinha mais a mesma pegada. E o Rudolf Sosna, infelizmente, faleceu em 1996. Ele sempre teve problemas com alcoolismo e o alcoolismo acabou tirando a vida dele ainda muito jovem, com cerca de 50 anos. Ainda a banda tem lançado os discos ainda, mas com uma formação diferente. O Jean-Hervé Perron também brigou feio com alguns outros integrantes da banda e ficou num vai e volta. Mas para quem quer conhecer o melhor do Faust, fica com os 4 primeiros álbuns deles aí de 71, 72, 73 e 74. Aí você vai ter o melhor do Faust e também um dos melhores álbuns do Krautrock. E lembro a vocês que toda terça-feira tem de novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.